programa Em Minas de hoje está diferente. Bem-vindos! O programa Em Minas está no estúdio da Rádio Tupi, aqui no Rio de Janeiro. Rádio Tupi, que assim como a TV Alterosa, faz parte do grupo Diários Associados. Esse grupo que completou 100 anos e que, em homenagem a esse centenário, está com um musical imperdível que conta a história de Assis Chateaubriand e da comunicação no nosso país. E quem é o meu convidado de hoje? Stepan Nercessian, ator que vive o Chateau, Assis Chateaubriand, no musical que vai chegar em Minas Gerais. É isso, Stepan? Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melos, não? Que Muito honrado e já me preparando para chegar aí nas Alterosas. Muito bem-vindo, obrigado por essa entrevista. Eu vou começar perguntando como foi para você, Stepan, se preparar para viver Assis Chateaubriand. Olha, sempre é um desafio, toda vez que você vai fazer um trabalho novo é um grande desafio. Fazendo um personagem é tão importante, né, para a comunicação do país como o Chateaubriand, foi um desafio maior ainda, porque a gente não tem muita referência dele, da imagem. Tem fotos e coisas de imagem da voz dele, a gente não tinha muita referência, mas tem da história, da importância dele. E aí eu fiquei assim, fui fazendo e fui descobrindo as coisas durante os ensaios, né? E felizmente as pessoas gostaram muito, disseram que o resultado tá bom. Até quem conheceu ele disse que tá bom. Que bom, eu ouvi um detalhe que, assim, apesar das fotos e da história, não tinha áudio. A voz é incrível, né? Um rapaz me mandou pelo Instagram, quando ele viu uma entrevista eu falando que não tinha conseguido ouvir a voz dele, que eu queria saber principalmente se era o sotaque, se o sotaque dele, ele é um paraibano, né, do nordestino, então se ele tinha uma coisa. E aí o rapaz me mandou alguns áudios, algumas coisas, 2, 3 trechos assim. Mas aí eu fui fazendo e deixei que a voz, ao invés de fazer uma voz, eu deixei que a história, a emoção dele fosse constituísse a própria voz, né? E ficou bom também, eu me sinto bem. E qual era um detalhe peculiar, assim, de Assis Chateaubriand que você traz para o espetáculo? Como era a personalidade dele? Ele é um homem absolutamente inteligente, perspicaz, né? Um raciocínio rapidíssimo com as coisas, uma capacidade enorme de enxergar o futuro, de ver as coisas, de querer ir adiante, né? E ao mesmo tempo, assim, era, como é que se diz, como é que se fala, um empreendedor, mas um camarada que sonhava muito alto. Ele não queria ter um jornal, ele queria ter uma cadeia de jornais, ele não queria ter uma rádio, ele queria ter milhões de emissoras de televisão, por isso que ele fez esses diários associados, porque ele foi uma pessoa que fez essa ligação do Brasil, ligou o Brasil, os pontos, né? Que não queria estar só na cidade do Rio, em São Paulo, ou Pernambuco, ele queria... E ele fez isso, as emissoras associadas, talvez tenha sido a primeira grande possibilidade do Brasil se falar, se conhecer, se falar entre si. Então era muito isso aí. E era um homem extremamente charmoso, né? As mulheres, apesar dele ser baixinho e tal, mas as mulheres eram encantadas por ele, teve grandes amores, grandes paixões, né? Ele era podia ver mulher. Ele era um mulherengo. Mulherengo, Agora, ele criou tudo isso que a gente ainda tem hoje. É incrível, né? 100 anos de uma construção de uma história da comunicação no nosso Brasil. Com jornais, com rádio, com televisão. Que hoje nós temos aqui a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, onde estamos. Temos a TV Alterosa em Belo Horizonte, o Correio Brasiliense, ainda várias mídias, né? Várias empresas que ainda fazem parte disso que ele criou lá atrás, né? Muito forte, até é muito importante, eu acho, essa comemoração, até para botar várias coisas nos seus devidos lugares, porque chega um momento em que todo mundo está se arvorando em que fez isso, fez aquilo, mas é muito importante saber quem lançou a radionovela, né? Quem fez, aonde se deu o primeiro beijo, aonde foi a primeira vez que um negro, uma atriz negra protagonizou uma novela, foi na Tupi. Então tem muitas marcas, né, fortíssimas
dos Diários Associados nessa história. Quem vendeu, naquela época, 700 mil exemplares de uma revista, o Cruzeiro, que era o carro-chefe dos Diários Associados, vendia 700 mil exemplares por semana, na banca, não tinha negócio de assinatura não, na banca, as pessoas iam lá comprar, que é um número que até hoje, se você falar que alguém está vendendo 700 mil exemplares, é muito. Ó, se você aí em casa não ficou curioso para ver esse espetáculo ainda, eu vou te falar, no próximo bloco eu tenho certeza que esse espetáculo vai te arrebatar de vez. A gente vai para um rápido intervalo, Stepan, mas a gente volta já já para continuar com Stepan Nercessian, que vive Chateau no espetáculo Chateau e Diários Associados, Paixão, uma história. Conta para mim, faz o slogan para mim, Stepan. É um musical lindíssimo, né? Isso é muito importante, que tudo isso é contado com música, com músicas que atravessaram essas décadas todas e estão lá os artistas, as pessoas vão amar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Em Minas, hoje aqui no estúdio da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, Rádio Tupi, que assim como a TV Alterosa, faz parte do Grupo Diários Associados. E a entrevista de hoje é com Stepan Nercessian, ator maravilhoso, incrível, que dá vida a Assis Chateaubriand, que foi o grande criador desse império que é os Diários Associados. E a gente estava falando sobre o musical, Stepan, que vai chegar a Belo Horizonte, a Minas Gerais, na próxima semana. E um musical especialmente que me encantou muito pelo fato de eu ser jornalista e viver a história da comunicação e ter essa curiosidade, mas é um espetáculo que vai encantar não só as pessoas que estão na televisão ou no rádio, mas todo o público, né, Stepan? Tivemos essa mostra aqui no Rio de Janeiro, na nossa temporada, uma temporada lindíssima. Nós ficamos assim muito gratificados com a reação do público, teatro super lotado, 1.200 pessoas, 900 pessoas, todos os dias aplaudindo de pé o espetáculo, né? Porque você não conta a história do Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, sem contar a história do Brasil. É um período. O Chateaubriand não foi só um dono de jornal, ele foi um cara que esteve sentado ali ao lado direito do poder. Ele era um cara que, partilhava da intimidade, da amizade com Getúlio Vargas, depois com Juscelino, com todos os presidentes. Ele foi muito influente, era uma pessoa que tinha uma influência fora do comum. E isso tudo também com uma paixão que ele tinha, que ele até dizia, quando ele fez a rádio, ele falou: a Tupi vai investir o que for preciso para fazer brilhar o talento do artista nacional. E ali na Rádio Tupi passaram os maiores artistas, Carmen Miranda, todo mundo, Paulo Gracindo, todos os contratados, Emilinha Borba, era um casting maravilhoso de artistas, não só de radionovelas, mas de cantores e músicos, Maestro Severino Araújo, a Orquestra Tabajara, né, que se apresenta. Então, era esse espetáculo, até por ser um musical, trouxe para a cena todo um repertório, toda uma lembrança musical que encanta a todas as pessoas, encanta muito mesmo e muito bem interpretado com os nossos colegas. O Cláudio Lins, que é filho do Ivan Lins, faz o papel de um jornalista, a Patrícia França, uma atriz queridíssima, que também está na peça, a Silvia Massari, e um elenco gigantesco de cantores e bailarinos de primeira linha. Eu ia entrar exatamente aí. Aliás, pessoal, essa peça ela já foi vista por mais de 18 mil pessoas e aplaudida realmente de pé. Tive a oportunidade de assistir, não quero dar entregar muito ouro aqui, mas o que o público em Minas Gerais pode esperar desta peça chegando a Belo Horizonte, hein? Olha, eu acho assim que primeiro que o mineiro é alguém muito próximo da história, né? A história do Brasil passa por Minas Gerais de uma maneira muito profunda, né? E por ser um espetáculo também que vai atrair muita curiosidade das pessoas que vão receber, pode ter certeza, ele pode saber que vai sair do teatro com mais informações e sabendo mais coisas do que quando entrou. E vai se divertir muito e vai ter momentos assim de felicidade. Olha, e eu posso dizer que vai se divertir com toda certeza, porque tem uma veia, tem drama, tem romance,
tem um pouco uma pitadinha política, bem pitadinha. Tem também a comicidade que você trouxe para Assis Chateaubriand, tanto que eu te perguntei aqui, antes de entrar no estúdio. Eu gosto dessa parte da... Eu fiz um outro musical que eu fazia o empresário do Elvis Presley, que todo mundo fala que era um vilão, não sei o quê, mas eu gosto de colocar isso porque com o humor, através do humor, você diz coisas que você talvez tivesse mais dificuldade de dizer de uma maneira pesada, séria, e que você consegue passar essa mensagem. E o Chateaubriand, ele, pela excentricidade dele, ele era um camarada que despertava muito riso nas pessoas também. Ele fazia coisas que não são coisas do cotidiano, são normal, a maneira dele falar, dele tratar, dele esculhambar, dele brigar, né? Ele era um cara inquieto. Ele tinha um negócio que era assim, ele mandou comprar lá em Minas mesmo, ele mandou comprar um canal de televisão lá, e o diretor foi lá, aí depois falou, olha, tá tudo certo, doutor Assis, só tá faltando dinheiro. Ele falou... Se tivesse dinheiro, eu não precisava mandar você, eu mesmo ira. Ou seja, ele está sempre ali, né, transitando e fazendo também os acordos dele comerciais, com humor, com graça. Né? Ele tem um gênio muito forte, você traz tudo isso para a peça de forma brilhante. Então, quero lembrar a vocês, sábado e domingo, sábado, dia 31 de maio, domingo, dia 1º de junho, em Belo Horizonte. Então, Minas Gerais tem a oportunidade de assistir esse espetáculo, esse musical incrível, gente, feito aqui, né, no nosso país por atores sensacionais. O espetáculo está em cartaz no Sesc Paládio, no centro de Belo Horizonte. Se você não garantiu o seu ingresso ainda, dá tempo, corre, simpla.com.br, ingressos para todos os bolsos a preços populares, então não tem por que você ficar de fora. Vá viver também essa experiência que eu tive a oportunidade de viver, aplaudir de pé e com lágrimas nos olhos. Aí, Stepan, antes de encerrarmos, eu vou pedir para você fazer um convite para o público mineiro para ir assistir esse musical incrível, que eu também aqui, ó, já fiz a propaganda. Olha, que não, tem uma expectativa muito grande, porque... Inclusive porque eu conheço o público mineiro, que já passei por aí com várias peças, e realmente é um público especial. Aguardo vocês lá no teatro para ver Chateau. Muito obrigada. O programa Em Minas de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Você gostou desse papo? A gente segue no YouTube do Portal UAI. O programa Em Minas está de volta agora, exclusivamente para o YouTube do Portal UAI. A gente segue aqui o papo com Stepan Nercessian, ator que vive Assis Chateaubriand no teatro, num musical que conta a história do grupo Diários Associados, aí criado, né, por Assis Chateaubriand, e que completa 100 anos. Stepan, vamos seguir conversando um pouquinho mais sobre o espetáculo. Tem uma turma enorme no palco, atores e cantores sensacionais, não é mesmo? Pois é, em Minas do Rio, né, agora? Em Minas do Rio. Em Minas do Rio. Verdade. Tá vendo? Estamos no estúdio da Rádio Tupi, viu, pessoal, para essa entrevista super especial. Rádio Tupi, que também é do Grupo Diários Associados. Deixa eu lhe falar, está na hora do Brasil reconhecer que nós temos um elenco de artistas de teatro musical que não deve mais nada a ninguém no mundo inteiro. Isso aí já está... É um nível internacional. Quando eu falo internacional, nível internacional, é porque a tradição do teatro musical é muito mais forte lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que não é algo... Aqui a gente tinha os musicais antigos, né, e que agora voltou com uma força muito grande. Mas o que é interessante, por exemplo, desse nosso espetáculo, ele é um espetáculo originalmente brasileiro. A gente não está fazendo uma reprodução daqueles espetáculos que vêm lá de fora, pronto, chega aqui, só muda o idioma e etc. Não, esse é criado especialmente por isso. E é uma maneira de contar essa história muito bonita que o nosso autor, o Eduardo Bach, e o Tadeu Aguiar dirigindo, eles botaram, porque o quê? Um jornalista está num frevo e uma estátua de Assis Chateaubriand, que tem em Pernambuco, com a caneta na mão, que ele só escrevia à mão. Uns vândalos roubam a caneta e esse jornalista que está lá no frevo fala, pô, não façam isso, não roubam. E o Assis Chateaubriand cria vida, essa estátua cria vida, e fala para ele, venha fazer uma viagem pelo tempo e contar a minha história. Porque ele fala
ele quer que as pessoas conheçam o outro lado, que ele chama do Assis Chateaubriand. Ele mesmo diz, ele falava, qual é a ideia que as pessoas têm de Assis Chateaubriand? É de um homem poderoso, mulherengo, chantagista, que usava todos os métodos, pisava em cima de tudo e de todos. E eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais, para que no futuro você possa resgatar o meu coração e mostrar quem eu sou. Aí ele falou, coração, ele falou, a paixão era meu combustível. Ele era um apaixonado. Ele dizia, quando eu era garoto, eu era gago. Eu nem sei como é que eu me curei da gagueira, mas a gagueira criou em mim uma necessidade enorme de comunicação. E quando o assunto é comunicação, eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior, eu quero o novo, eu quero tudo. E foi por isso que ele disse que todas as minhas empresas, que ele foi dono de uma Chegou a ter fortuna, mais de 100, né, inventos áureos do Grupo de Artes tinha Sociais. laboratórios, tudo, ele era dono de um. Ele falou, mas tudo que eu faço, todos os meus investimentos, tudo que eu compro, é para fazer jornal, para fazer mais jornais, e fazer minha tábua crescer. Então é um homem de atitudes assim inesperadas. Ele, de uma hora para outra, ele pegou todo esse império dele e criou um condomínio associado e dividiu, passou para 22 funcionários empregados dele, diretores, etc., que ele gosta. A participação. Deu 49% das ações, todo mundo virou dono. Né? É uma coisa inusitada, rara, ninguém tinha feito isso até então. Então ele é um homem assim, ele é um camarada que fazia peripécias, né, de todo. Criou o Museu de Arte de São Paulo. O MASP. O MASP de São Paulo, que está aí hoje, que é considerado assim, uma joia, né, para a cultura, para a arte no Brasil, foi criação do Assis Chateaubriand. Ele criou a escola de pilotos, ele conseguiu fazer com que a burguesia, como ele chama, a burguesia brasileira, doasse 1000 aeronaves para criar a escola de pilotos. Gente, essa é a história da comunicação do nosso país, de como Assis Chateaubriand fez parte de todo esse processo, não só da comunicação, mas como da cultura, da música brasileira. No espetáculo a gente conta essa história da política. Ele foi preso várias vezes, ele foi revolucionário de pegar em armas, né, e se envolvia muito, e foi senador da República, ele quis ser senador, ele tinha os lados maravilhosos e de vez em quando ele chutava o pau da barraca também, fazia... As peripécias dele. A gente não pode só... Falar que é o só glorioso. Não é assim tem também, outras né? coisinhas também, mas o espetáculo Tem, conta mas perfeitamente. a gente o ser humano, eu acho bacana assim que você... hoje a gente vive num mundo muito maniqueísta, que as pessoas ficam sempre, ou você é bom, ou você é o inferno. Uhum. E eu... Ou é idolatrado ou é cancelado. Eu particularmente, pessoalmente, eu sempre fui um admirador, um defensor muito grande das nuances, sabe? Eu sou dialético. Existe o dia, existe a noite. O mundo nos ensinou assim, existe o doce, existe o amargo, existe o sal, existe... Então, por quê? Para mostrar que a gente é uma mistura de tudo isso. E você vai fazendo as suas opções na vida sempre para poder exercer aquilo que você acredita que seja o melhor, né? Mas sem condenação. Então, eu realmente... As pessoas falam, pô, você faz os personagens... A pessoa falou, eu venho para odiar o Chateaubriand e sair daqui adorando o Chateaubriand. Exatamente assim. Agora, falando um pouquinho do espetáculo, mas trazendo um pouquinho também para o ator, para o Stepan, você põe umas pitadinhas suas ali. Boto sempre. Por exemplo, o futebol. O que o mineiro pode esperar lá em BH? Porque vai ter uma menção ao futebol, com certeza. Vai ter, conta a história, porque, por exemplo, quando o Chateaubriand fez a rádio, todo mundo criticou muito que ele ia falir o jornal, porque ele estava tirando dinheiro do jornal para botar na rádio. E ele tinha uma visão de que toda comunicação as formas se somam. Rádio, televisão, jornal tinha que ser uma coisa só. Então ele dá o exemplo, ele fala, o jornal Estado de Minas era tão forte
que quando o Atlético Mineiro veio jogar aqui, não existia transmissão radiofônica naquela época, em 1930, não tinha transmissão de jogo. E aí o que acontece? Em Minas, o povo foi todo para a porta do estado de Minas para saber, do jornal, para saber o que estava se passando no Rio de Janeiro, no jogo do Botafogo, do meu time, glorioso Botafogo, contra o Atlético Mineiro. Vocês estão sentindo, né? Não, mas isso aí não tem jeito. Aí o que acontece? Um jornalista aqui, um repórter do estado de Minas, estava aqui acompanhando o Atlético, pelo telefone ele ficava transmitindo para a redação do estado de Minas, em Belo Horizonte, o que estava se passando. O outro repórter ia para a porta do jornal, onde estava uma multidão já, e ia dando informações. E aconteceu que nesse jogo, o Botafogo fez 1-0, mas o Galo virou. Fez 1-1, 2-1, 3-1. Quando fez 3-1, aí a torcida do Atlético começou a gritar, campeão, pular. Mas só que ele não sabia que estava jogando com o Glorioso. Aí o Botafogo foi, virou e fez o jogo, acabou 6-3. Conclusão, a torcida saiu tristezinha, mas ele deu uma demonstração de junção dessa coisa do rádio com o jornal. Informou quase que ao vivo o resultado do jogo. Em tempo real o resultado do jogo. Então isso essa também é uma história de Assis Chateaubriand, uma pinceladinha de Stepan, botafoguense. Porque se fosse outro time qualquer que tivesse jogado com o Atlético, eu ia contar isso assim rapidamente. Aí teve um jogo aqui, blá, 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 blá. Mas aí quando é o Botafogo, aí eu falo. Aí você jogou pra cima. Aí joga, aí o Glorioso. Então a gente pode esperar que... Meu amigo Reinaldo, meu amigo Reinaldo é nosso rei, meu amigo Reinaldo, já quero te convidar também, já está convidado, já falei com ele pelo telefone, que ele vai estar lá assistindo o espetáculo com a gente. Ô, gente, o espetáculo no próximo sábado, no próximo domingo, vou reforçar, no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, que fica ali no centro da capital, né? Então garantam aí já os ingressos, porque é uma curta temporada e vocês não podem ficar de fora desse grande espetáculo. É um fim de semana, é uma curtíssima temporada. Os atores vão todos, vai toda essa superprodução daqui para lá? Todo mundo, o espetáculo vai completo, como estreou aqui no Rio de Janeiro. Todo o elenco original, com todo mundo, todos os cenários, os figurinos, os músicos, todo mundo lá. Aí lembrando, nós temos Patrícia França no elenco. Patrícia França, Cláudio Lins, Silvia Massari e mais 14, 15 pessoas, cantando e dançando maravilhosamente. Antes da gente seguir aqui, eu não posso deixar de falar sobre o Stepan, que em todos esses anos de carreira, Stepan, você começou no teatro, você começou como ator? Comecei como no cinema. A primeira coisa que eu fiz foi um filme, ainda preto e branco, ainda chamado Marcelo Zona Sul, eu tinha 14 anos de idade, e foi lá que eu comecei. Fiz cinema, fui fazendo cinema, depois, em seguida, fiz televisão, né, já na televisão, na Globo. Fiz uma novela também preto e branco, eu sempre falo isso, que eu falo, como é que eu estou velho. O cinema era preto e branco, a televisão... A novela era preto e branco. Aí depois de um tempo, aí comecei a fazer teatro. Talvez tenha sido a coisa que eu menos tenha feito na vida, foi o teatro. Porque o teatro, realmente, ele exige uma devoção, que eu falo que é quase um sacerdócio, assim. Você tem que ter uma dedicação imensa pelo teatro, porque você, por exemplo, você falar, vai para Belo Horizonte, eu vou para lá fazer a peça. Primeiro você chega, vai para o teatro, vai ensaiar para de noite fazer o espetáculo, aí faz o espetáculo. Quando acaba, vai dormir, porque no dia seguinte você não pode nem sair para beber uma cachaçinha mineira, nem nada. Porque no dia seguinte tem mais. Aí quando acaba no domingo, vamos embora para o Rio, que daqui tem que se preparar para ir. É uma dedicação muito grande. Uma dedicação muito grande. Mas vai dar tempo de conhecer um barzinho lá em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Nós somos a capital dos bares. Vai ter que ter, né? Não tem mar, mas tem bar, né? Tem bar, igual não tem mar, mas tem bar. Não tem mar, mas tem bar. Não, eu sempre... Não tem jeito, tem que ir tomar uma mineirinha. E o Reinaldo deve estar nesse encontrozinho aí do pós-peça, com certeza. Ele falou com um carinho muito grande do Reinaldo. E também, Stepan, você hoje está à frente, eu não posso deixar de comentar isso também, da Casa dos Artistas, que é um espaço aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, a gente está no estúdio da Rádio Tupi no Rio de Janeiro. Rádio Tupi, que é do Grupo Diários Associados, assim como o Portal UAI, você que nos acompanha agora, e a TV Alterosa. Então, você falou que está há 20 anos na presidência da Casa dos Artistas. 22 anos, na verdade. Mas que trabalho incrível que você faz. Né? Que não é só para atores, atrizes. Fiquei sabendo que jornalista também pode ir para lá, né? A gente eu quero entrar nessa daí, se for preciso um dia, brincadeira à parte. Não, mas nós já recebemos lá o Sérgio Noronha,
que era um jornalista esportivo, Sim. conhecidíssimo, morou lá com a gente até o final da vida. A Pomona Politz, que era uma outra jornalista incrível, o Anselmo Góes, que é amigo dela, sempre nos prestigia muito, nos ajuda bastante. Mas é uma casa de apoio É um para essa retiro, classe. é um uma residência mesmo. Lá são casas, as pessoas moram lá, vão num determinado momento da vida, vão e ficam morando lá. Não é um asilo, não é um retiro, porque cada um tem sua casa, tem atividades, tem... E como faz para manter essa casa? Com ajuda, né? Com doações, a gente vai procurando, principalmente doações. Não é fácil, porque dinheiro é dinheiro, né? E fica Sim. difícil. Mas é caro, né? Manter, mas a gente vai tendo várias respostas positivas. A gente tem um acordo agora com o SESC, um convênio com o SESC, que está lá conosco para nos ajudar a reformar algumas coisas, reformar teatro, reformar algumas coisas. Temos a ajuda do Boni, que o Boni escreveu um livro agora, o lado B do Boni, ele deu toda a renda para lá, então reformou toda a nossa lavanderia, o nosso refeitório. A Marieta Severo recentemente nos ajudou construindo 3 casas, inclusive o Beisola, que ele está morando lá numa dessas casas, que a coisa tem e artistas maravilhosos, Flora Purim, 3 vezes considerada a melhor cantora de jazz dos Estados Unidos, está lá com a Ayrton Moreira, que é o marido dela, que é um instrumentista do Carlinhos Pandeiro de Ouro. São várias pessoas, vários artistas, e que ali podem conviver, né, em segurança, reencontrar os amigos. De vez em quando eles fazem roda de música, cantam, dançam, e tem todo o sistema, tem de fisioterapia, tudo que você imaginar de bom tem ali. As pessoas amam o retiro, amam morar lá. Agora, para a gente encerrar, por tudo isso que a gente já viu do Stepan dando vida a Assis Chateaubriand, da história dele, da carreira, também teve aí momentos políticos, à frente da Casa dos Artistas, etc. Você se considera, Stepan, hoje um homem realizado? Cara, eu não sei, eu não diria assim, porque a realização, você se sentir realizado, talvez, eu não tenho isso ainda, então, mas deve ser assim quando você está em todos os setores, você está se sentindo completo. Eu não sou assim ainda, eu ainda tenho uma vida para levar, eu acho que, por exemplo, eu sou um cara que eu não posso parar de trabalhar, não posso, não é que eu não... as pessoas, não, se a pessoa se parar de trabalhar, morre. Eu falei, mentira, isso aí não, morre de tanto trabalhar. Ou então parar de trabalhar, ficar velho e duro. Ou parar de trabalhar com... eu quero... Não, você quando está com dinheiro, chega num certo ponto da vida, se você tiver dinheiro, você se diverte, vai aproveitar bastante, e não tem essa história de quero morrer trabalhando, não. Quero morrer viajando, passeando, comendo do bom e do melhor, bebendo bom vinho, namorando, fazendo as coisas da vida. Então, eu sou realizado assim, sobre pouquíssimos aspectos. Assim. Eu sou um cara realizado no sentido de que eu estou conseguindo levar a vida até aqui. Agora, o que é realizado para mim, eu não me sinto assim, não, porque eu acho que ainda tem muita coisa para fazer e eu sou muito fatalista, porque no final de tudo tem uma coisa chamada morte, que não deixa ninguém se sentir realizado. Me surpreendeu muitíssimo, gente. Esse é Stepan Nercessian, que vive Assis Chateaubriand no teatro, no musical Chateau e Diários Associados, 100 anos de paixão. E o convite é para vocês, mineiros, para nós, irmos prestigiar a peça que fica no fim de semana que vem em Belo Horizonte, no Sesc Paládio. Agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que é ser realizado para mim. Eu me sinto absolutamente realizado ao fazer essa entrevista com vocês, gente, meus amigos nós aí da técnica. Encerramos por aqui. Tá? O Em Minas de hoje fica por aqui. Stepan, muito obrigado por essa entrevista, valeu demais. Em Minas do Rio. Em Minas do Rio. Em Minas, aqui no Rio, no estúdio da Rádio Tupi. Obrigada pela companhia, pessoal. Vocês me veem na semana que vem, mas o Stepan vocês veem no teatro. Tchau.